Vamos fazer mais alguns exemplos. Começo sempre pela cadeia principal. Observa que eu tenho aqui, ó, dupla ligação. Então, a minha cadeia principal tem que passar por essa dupla. De cara dá pra ver que eu vou pegar a reta. Se eu fizesse assim, também daria na mesma, tá? Marquei a cadeia principal. Agora, nós vamos pegar e vamos numerar Vamos achar o nome do radical primeiro. O radical, eu tenho esse daqui, ó. Eu tenho esse radical. É um carbono só, então met. Como é radical, termina em il. Então, metil. Agora, vamos pensar em numerar a cadeia principal. Por onde que a gente numera? Eu numero sempre pela extremidade mais perto da dupla. No caso, como tem dupla aqui, também já dá para ver na hora aqui, ó, que essa ponta tá mais perto do que essa de cada dupla. Então, vou começar a numerar os carbonos por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, agora vamos montar o nome. Para escrever o nome, a gente começa sempre pelo radical. Eu tenho um radical no carbono de número 5. Esse radical se chama metil. Tem mais algum radical? Não. Vamos para a cadeia principal. A minha cadeia principal, ela possui 6 carbonos. Vou recorrer à tabelinha até eu decorar. Com 6 carbonos, eu uso o prefixo X. Então, eu vou colocar aqui X. Agora, eu vou colocar as ligações. Como tem uma ligação dupla que nós já vimos no início, eu tenho que indicar aonde que essa dupla está. Qual é o carbono que vem antes dessa dupla? É o carbono de número 2. Então, põe um tracinho, 2, tracinho. Lembra, entre palavra e número, tracinho, entre dois números é vírgula. Então, no carbono de número 2 eu tenho essa dupla. O que eu uso para indicar que é uma ligação dupla? Eu uso N. Então, eu venho aqui e coloco N. E para encerrar o nome, a gente coloca o grupo funcional. Só tem carbono e hidrogênio, a gente termina em O. Vou para o próximo. Para achar, começa sempre pela cadeia principal. Para achar a cadeia principal, primeiro você vai observar se tem alguma ligação dupla ou tripla. No caso, eu tenho essa ligação dupla aqui. Se eu tenho essa ligação dupla, eu tenho que começar, a minha cadeia principal tem que passar por ela. Agora, olha o que acontece. Você poderia pensar assim, vou pegar a reta porque é mais simples. Beleza. Só que, se você pegar assim, vai sobrar isso aqui pendurado. Isso aqui sobraria pendurado na ponta. O que sobra pendurado não é radical? Não existe radical na extremidade, tá? Então, isso daqui não pode ser radical. O que acontece? Isso daqui vai fazer parte da cadeia principal. É como se eu tivesse pegado essa cadeia e tivesse dado uma entortada nela para cima. Então, tanto que na aula lá, na primeira aula que eu ensinei sobre cadeia principal, eu falei a história. Passa o dedo, passa o lápis, passa a caneta, o que for, e a cadeia principal, para você encontrar, ver se faz parte ou não da cadeia principal, pensa que você não vai passar o lápis 2 vezes pelo mesmo lugar. Então, ou você só vai ou você só vem. Então, olha aqui. Tá vendo? Eu passei aqui, ó, eu não passei nenhuma vez, nenhum lugar eu passei 2 vezes. Então, ele faz parte da cadeia principal. Quer ver que esse aqui não vai? Ó, pra mim pegar ele e voltar, continuar na cadeia principal. Eu venho, desce, sobe de novo, passa 2 vezes no mesmo lugar. Então, isso aqui não faz parte, mas esse de cima faz. Então, essa é a minha cadeia principal, tá? O que sobra da cadeia principal é radical. O que sobrou de radical aqui para mim pendurado? Sobrou isso daqui, que a gente chama de metil. Agora vamos numerar a cadeia. Eu começo a numerar a partir da ponta mais perto da dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 carbonos.
Agora vamos pensar em nomear. Começo pelos radicais. Eu tenho um radical no carbono de número 3. Então, no carbono 3, eu tenho um radical que se chama metil. Agora eu vou para a minha cadeia principal. A minha cadeia principal tem 6 carbonos. Para 6 carbonos, nós vimos aqui no exemplo anterior, a gente usa X. Então, vem aqui e escrevo X. Agora, para tipo de ligação. Na minha cadeia principal, eu tenho uma ligação dupla. Então, eu vou indicar o carbono que vem antes da dupla. Qual é o carbono que vem antes da dupla? 1. O 1 não precisa colocar. Se você quiser, você coloca, tá? Então, você pode colocar esse número 1 aqui ou não. Para uma dupla, é N. E para encerrar o nome, a função, só tem carbono e hidrogênio, terminação O. Então, hexeno. Próximo aqui. Olha que bonitinho esse. Vamos achar a cadeia principal. Cadeia principal não tem nenhuma dupla nem tripla. Então, vamos pensar. Se eu pegar reto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia pegar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia pegar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia pegar assim também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa ficou menor. As outras 3 opções que a gente fez, tudo deu 6. Então, escolha a que você preferir. Vou pegar a retinha de novo. Peguei aqui a reta. Agora eu vou olhar os radicais que sobraram. Agora sobrou mais de um radical. Sobrou esse aqui. Ó, em cada carbono é um radical diferente. Então, aqui é um radical e aqui é outro radical. Esse aqui é um radical de um carbono, met, por ser radical il, então metil. Esse é um radical de 2 carbonos. Para quem não lembra, 2 carbonos é et. Então, esse daqui é o et, por ser radical il, então etil. Agora eu devo numerar. Vou numerar a minha cadeia. Para numerar, eu começo a partir da extremidade mais perto da dupla ou da tripla. Como eu não tenho nem dupla nem tripla, eu vou partir da extremidade mais perto do radical. Se eu começar por aqui, eu vou ter um radical no carbono 2 e o outro no carbono 3. Se eu começar de lá para cá, 1, 2, 3, um no 4 e o outro no 5. Então, de cá, tá mais perto. Já tava na cara também, dava para ver desde o início, né? 4, 5, 6. Agora, vamos escrever os nomes. Para mim começar, eu começo sempre pelos radicais. Agora eu tenho 2 radicais. Quando é mais de um radical, você vai observar, são iguais ou são diferentes? Um é metil, o outro é etil. São diferentes, você vai escrevê-los em ordem alfabética. Quem vem primeiro, esse ou esse? Etil, não é? Então, vou começar por ele. Qual carbono que está o etil? 3. Então, no carbono de número 3, eu vou ter etil. Já escrevi esse, agora eu venho para esse. No carbono 2, eu tenho o radical metil. Tem mais algum radical? Não. Vamos para a cadeia principal. A minha cadeia principal, ela tem 6 carbonos. Para 6 carbonos, foi a mesma coisa dos outros exemplos aqui de cima. Nós vamos usar X. Depois, nós vamos para tipo de ligação. Aqui nessa minha cadeia principal aqui, ó, as ligações são todas ligações simples. Para ligações somente simples, eu uso AN. E como é um hidrocarboneto, a gente termina em O. Então, hexano. Vamos para aquela outra lindona ali, ó. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Não. Então, vamos achar a cadeia principal. Vamos contar. Reto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pegar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fizer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descartada que está menor. Se eu fizer esse U, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descartado também. Poderia fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Poderia fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem várias opções que deram 8. Escolha qualquer uma que você quiser. Vamos montar a retinha aqui mais bonitinho. Agora, vamos nomear os radicais. Tenho um radical aqui, tenho esse radical aqui e tenho esse outro radical aqui para baixo que é grandão, ó. Esse radical aqui é um carbono só, mete por ser radical íon. Um carbono só, mete por ser radical íon. Quando eu tenho mais de 3, ou um radical formado por 3 carbonos ou mais, você tem que observar direitinho a posição que está a sua ligação livre. Essa ligaçãozinha aqui, ó. Tá? Por ser 3, a gente coloca prop. Como é radical, tem valência livre, terminação íon. Se essa ligação livre aqui, essa ligação que está pendurada no carbono, se ela tiver na extremidade, você coloca um prefixo aqui antes, N. Só que esse N a gente não usa mais, tá? Tem muitos anos que não estão se usando mais. Mas se aparecer em algum lugar N-propil, por exemplo, esse N é o que indica que está na extremidade. Então, não precisa colocar. Mas, se aparecer, você saiba que é. Agora, se essa ligação aqui tivesse em outro lugar, se tivesse aqui, por exemplo, já mudaria. Seria outro prefixo. Então, é bom consultar lá a dica lá de como que a gente dá nome nos radicais lá de trás. Então, agora vamos numerar a cadeia principal. Começa a numerar, não tem dupla nem tripla, então a extremidade mais perto do radical. Essa daqui, ó, se eu começar por aqui, o primeiro radical está no carbono 2. Se eu começar a radical, o primeiro radical está no carbono 3. Então, vamos por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos nomear agora, começando pelos radicais. Observa que eu tenho radicais diferentes. Eu tenho 2 radicais iguais e eu tenho um radical diferente. Então, eu tenho o nome metil e tenho o nome propil. Em ordem alfabética, metil vem primeiro. Ó, eu tenho 2 radicais metil. Você não escreve o nome metil 2 vezes. Você vai escrever eles juntinhos. Então, o primeiro está no carbono de número 2 e o outro está no carbono de número 6. Então, tanto no 2 quanto no 6, eu tenho o radical metil. Como são 2 radicais, é aquela regrinha que está aqui no item 4. Para 2, eu vou usar o prefixo di. Então, eu venho aqui, coloco di, que vai indicar para mim que eu tenho 2. Eu vou ter 2 o quê? Metil. Então, dimetil. Escrevi esse. Agora, eu venho para esse. O propil está em qual carbono? 5. Então, no carbono de número 5, eu vou ter o radical propil. Pronto, mais algum radical? Não. Cadeia principal. Minha cadeia principal agora é essa grandona aqui. Ela tem 8 carbonos. Vou vir na tabela. Para 8 carbonos eu uso oct. Então, eu venho aqui agora e escrevo oct. Depois eu vou colocar as ligações. Eu tenho somente ligações simples. Todas as ligações aqui são simples. Então, eu vou colocar an. E para encerrar, é um hidrocarboneto, terminaçãozinha O. Então, o nome desse composto aqui ficou 2,6-dimetil 5-propil octano.